Fala galera do sétimo ano, tudo beleza? Vamos nessa para nossa revisão sobre Baixa Idade Média, para nossa provinha de hoje. Fica com a gente, chama a vinheta! Muito bem, vamos nessa. A primeira questão diz assim: qual era o objetivo da primeira cruzada? Por que o Papa Urbano II a convocou? A primeira cruzada tinha o objetivo oficial de retomar os lugares sagrados das mãos dos muçulmanos. Eles tinham tomado aquela região ali de Jerusalém, estava dificultando o acesso dos peregrinos cristãos aos lugares sagrados, e o Papa Urbano II convoca então a primeira cruzada, convoca a cristandade para fazer expedição contra os muçulmanos e retomar os lugares sagrados para os cristãos. Segunda, o que eram os burgos? Os burgos eram núcleos populacionais que surgiram em volta dos castelos, surgiram em meio também a rotas comerciais e acabaram se transformando em cidades fortificadas, né? Cidades cheias de muralhas, onde inicialmente os habitantes dessas cidades eram chamados de burgueses, todos os habitantes da cidade eram chamados de burgueses, mas depois o termo burguês passou a ser usado especificamente para o grupo dos comerciantes. E aí lá na frente, quando a gente falar em burguesia, você vai associar diretamente aos comerciantes. Mas no começo, os burgueses eram todos aqueles que habitavam os burgos, essas cidades que a gente acabou de falar. Próxima, o que foi a peste negra e como era transmitida? A peste negra foi uma grande epidemia que aconteceu no século XIV, na Baixa Idade Média. Ela era transmitida através das picadas das pulgas, dos ratos, e era uma infecção pulmonar que contaminou e realmente foi responsável pela morte de 1/3 da população europeia naquele momento. Próxima, o que eram as feiras medievais? As feiras medievais eram locais onde os comerciantes se encontravam em pontos estratégicos e nos quais eles comercializavam as diversas mercadorias que traziam de várias regiões. Essas feiras podiam durar 40, 50, 60 dias e ali nós tínhamos um intenso comércio de pessoas vindas de vários lugares e comercializando os seus produtos. Próxima, o que eram as cruzadas? As cruzadas, a gente já falou, eram expedições convocadas pela igreja na Baixa Idade Média contra os muçulmanos para retomar os lugares sagrados das mãos deles. Mas a gente sabe que por trás dessas cruzadas, outros interesses também estavam envolvidos, e a gente vai conversar sobre esses interesses numa outra questão. Próxima, qual é o ofício dos cambistas? Os cambistas, eles eram aqueles caras que faziam as trocas de moeda, porque, por exemplo, nessas feiras medievais, chegava um cara que ele usava o ducado, o outro usava o florim, e aí são moedas diferentes. Como é que a gente vai fazer? O cambista fazia a troca, o câmbio dessas moedas. E aí, naturalmente, desse ofício nasceram os cambistas atuais, né? Essa coisa da troca de moedas. Você chega lá, vai viajar, você troca o dinheiro do seu país pelo dinheiro do outro país para onde você vai. Então, essa coisa do câmbio, né? Nós temos ali na Baixa Idade Média, na figura do cambista, nessas grandes feiras medievais isso acontecia. Próximo, o que eram as corporações de ofício? Eram associações de profissionais de uma determinada área. Essas pessoas se associavam para regulamentar o exercício da profissão, para definir um padrão, né, na qualidade do produto, na utilização da matéria-prima, nos preços e para se fortalecerem contra os concorrentes. Né? Então, numa mesma corporação, você tinha profissionais de uma determinada área. Nessa corporação, você tinha os aprendizes, que muitas vezes trabalhavam ali só recebendo a alimentação e estadia e o ensino daquele ofício. E depois, com o passar do tempo, eles podiam se transformar em oficiais e mestres dentro da corporação. Próximo, o que eram as cartas de franquia? Eram os documentos que algumas cidades conquistavam e foram recebendo, aquelas cidades que nasceram dentro de territórios feudais, que era bastante comum isso, né? Uma cidade nascia dentro de um território feudal e acabava tendo que pagar tributos para esse senhor feudal, para o proprietário daquele território. E aí, com o passar do tempo, à medida que as cidades foram se fortalecendo e as próprias corporações de ofício também foram se fortalecendo dentro das cidades, eles foram trabalhando para obter essas cartas de franquia, que é justamente esse documento que libertava, que emancipava, dava autonomia para essas cidades que nasceram dentro de territórios feudais e já não precisavam mais ficar pagando impostos para o senhor feudal daquela região. Próxima, quais eram os países envolvidos na Guerra dos 100 Anos e quais fatos a ocasionaram? A Guerra dos 100 Anos é uma guerra entre os ingleses e os franceses, e os dois principais aspectos que ocasionaram a guerra são a disputa pela região de Flandres, né, uma região rica ali, produtora de tecidos, e o trono francês, né, que era cobiçado pelo rei da Inglaterra. Próxima,
Quem foi Joana d'Arc com a sua participação no conflito? A Joana d'Arc era uma camponesa francesa que, segundo ela, diz que ela recebia mensagens divinas e numa dessas mensagens ela foi comissionada para lutar pela França ali na Guerra dos 100 Anos. Era uma época que a França estava perdendo territórios e tudo mais, e aí ela consegue convencer que ela recebe realmente mensagens divinas, o rei dá um exército para ela começa a guerrear e, por incrível que pareça, ela começa a ganhar. Começa a ganhar, e aí era uma menina, 19 anos, não tinha experiência militar, mulher, né, todos os preconceitos da Idade Média naquela época com relação à mulher, e ela ainda assim vai vencendo, as pessoas olham e dizem, só pode ser Deus na vida dessa menina, deve ser uma iluminada mesmo. E ela vai crescendo e fica famosa ali entre os franceses, ela vai ser uma heroína. Mas para os ingleses, mano, ela é uma peste, né? Por quê? Porque ela faz o exército francês vencer e derrotar os ingleses. E aí, no fim das contas, o que acontece com ela? Ela acaba sendo capturada, acaba caindo na mão dos ingleses, acaba sendo submetida ao Tribunal da Santa Inquisição, ali o Tribunal da Igreja, acaba sendo condenada como herege a morrer na fogueira. E ela acaba morrendo na fogueira. 5 séculos depois, ela vai passar por uma transição, porque 5 séculos depois a Igreja vai se retratar com a memória da Joana d'Arc, e inclusive vai canonizar a Joana d'Arc como uma santa francesa. Próxima. Quais os interesses dos nobres, burgueses e do povo em participar das cruzadas? Para a nobreza era interessante participar das cruzadas porque naquela época existia o costume de primogenitura, que determinava que só o filho mais velho que herdava os territórios da família. Então, o filho que era o segundo filho, os próximos filhos, eles tinham que dar o jeito deles. E aí, para esses nobres, as cruzadas eram interessantes, era uma possibilidade de eles obterem territórios. A burguesia é porque vai ampliar novas rotas comerciais. Você vai poder interligar o Ocidente com o Oriente novamente. Então, para a burguesia isso é interessante. E para o povo? Para o povo isso também é interessante, porque eles viram nas cruzadas a possibilidade de eles terem novas perspectivas de vida. E um povo que vivia aí na miséria, que vivia numa situação super caótica, eles acreditaram que na Terra Santa a vida deles seria diferente. Então, sobre a Baixa Idade Média, essas são as considerações principais. Aí tem algumas questões rápidas sobre a questão da Alta Idade Média, que nós já abordamos com mais tempo naquele outro vídeo, que é a revisão sobre o feudalismo. Então, se você quiser se aprofundar, você vai lá no nosso outro vídeo, revisão sobre o feudalismo, que você se aprofunda. Mas de cara, o que a gente tem que relembrar da Alta Idade Média é: por que podemos afirmar que a sociedade feudal era estamental? O que eram os estamentos? A sociedade feudal ela era estamental porque ela era dividida em grupos sociais definidos pelo nascimento. Isso é o estamento, né? Você nasceu naquele grupo social, dificilmente você vai passar para um outro grupo social. É uma sociedade que apresenta pouca mobilidade social, né? Por isso nós dizemos, os nobres ali, o clero, os servos, cada um na sua vida, cada um com as suas funções, dificilmente você passa de um grupo social para o outro. A próxima, a cultura feudal era laica. A cultura feudal, ela não era laica, né? Porque na Idade Média nós temos uma característica muito forte, que é o teocentrismo. Deus no centro de todas as coisas. E o teocentrismo acabava influenciando no modo de pensar, no modo de viver, nos costumes, enfim, em todo o estilo de vida daquele homem medieval. Então a gente pode dizer que existe uma cultura teocêntrica, né? Que predomina ali nessa época da Idade Média. Qual era a função do nobre, do clero e dos servos? O nobre se ocupava da guerra, os servos trabalhavam e o clero cuidava da parte religiosa. Beleza, pessoal? Essas eram as principais considerações que a gente queria fazer sobre esse assunto da Baixa Idade Média e um pouquinho da Alta Idade Média. A prova vai ser um sucesso. Até a próxima. Tchau!